Belsassar era conhecedor da verdade. Ele não era ignorante como Nabucodonosor. Quando Daniel chegou na corte de Babilônia, Nabucodonosor era totalmente pagão. Ele não conhecia nada do Deus de Israel, do Criador dos céus e da terra. Porém, Belsassar não. Belsassar, desde que ele nasceu como neto de Nabucodonosor, ele foi ensinado sobre o Deus de Nabucodonosor, que agora era o Deus de Israel, era o Deus Criador dos céus e da terra. Belsassar conhecia a história da conversão de Nabucodonosor, seu avô. Isso era contado para ele desde a sua infância, como seu pai se converteu, como seu pai passou 7 anos no spa de Deus. Não é? Deus colocou Nabucodonosor no spa por 7 anos, comendo capim e bebendo água, e sobreviveu. Então, os vegetais não fazem mal para ninguém, e a água também não. E queridos, Nabucodonosor se rendeu a Jesus Cristo, e Belsassar conhecia essa história. Deus trata as pessoas diferentemente, dependendo da luz e do conhecimento que elas têm. Eu digo sempre que é difícil se perder, porque Deus perseguiu Nabucodonosor por cerca de 40 anos, dando sonhos, dando visões, para que ele se convertesse. Não desistiu de Nabucodonosor, mas eu digo que alguns se conseguem se perder. Alguns que conhecem a verdade, porque Belsassar conseguiu se perder, porque conhecendo toda a verdade, conhecendo Deus de Israel, conhecendo a história da conversão do seu avô, ele rejeitou tudo. A história bíblica mostra que um dia, meus queridos, a porta da graça vai se fechar, como se fechou para Belsassar. Um dia, a arca de Noé teve a porta fechada. Lembram-se vocês, depois que Noé entrou com a sua família, depois que os animais entraram, veio um anjo do céu e fechou a porta da arca. Quando começou a chover, muitos queriam agora entrar, mas agora a porta estava fechada. A porta da graça não vai ficar aberta, infinitamente aberta, para sempre. Ela vai se fechar um dia. Para Sodoma e Gomorra, a porta da graça também se fechou um dia, porque foram destruídas estas cidades ímpias. Queridos, mas hoje a porta da graça está aberta, está escancarada diante de você. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Mas quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, quando Jesus abrir o 7º selo de Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5, capítulo 8 de Apocalipse, verso 1 até o verso 5, Jesus abre o 7º selo, e ali ele faz a última intercessão, e então no verso 5 ele lança o incensário sobre a terra. Quando ele lança o incensário sobre a terra, ele não intercede mais. A porta da graça será fechada. A porta da graça não continuará aberta para sempre. Queridos, Belsassar insultou a Deus. Qual a diferença do insulto de Nabucodonosor? Lembram-se vocês quando Nabucodonosor insultou a Deus? Quando ele fez aquela estátua de ouro e pediu que os 3 jovens ajoelhassem diante da estátua, e disse lá no capítulo 3 de Daniel: se vocês não se ajoelharem diante da estátua, eu quero saber quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. Não foi um insulto contra Deus? Mas ele era um pagão. Ele ainda não conhecia a verdade, a grandeza do Deus de Israel. E Deus tem muita tolerância, meus queridos, muita tolerância com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas Deus não tem a mesma tolerância com aqueles que já conhecem a verdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença do adventista do 7º dia e dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos aí que estão espalhados pelo mundo todo, por pessoas que pertencem ao hinduísmo, pessoas que pertencem ao islamismo, ao budismo. Você pensa assim, essas pessoas são idólatras, mas elas são idólatras porque não conhecem a verdade. E você que é idólatra, conhecendo a verdade, faz alguma diferença? Muita diferença. Quem conhece a verdade e não a obedece, insulta a Deus,